vamos lá. Falando de futuro, não podemos falar da própria evolução da Web3, que a Web3 está aí, ela está presente, nem todo mundo está usando ainda, ela é altamente recomendável para aumentar a segurança dos avatares, para aumentar o desempenho de acesso ao metaverso, para reduzir a carga computacional necessária nas pontas, mas tudo isso depende das pessoas se aculturarem, usarem e das empresas investirem, tá? Porque uma empresa que está hoje com seu metaverso com Web 2, ela vai precisar investir, trocar sua plataforma, atualizar software, atualizar tudo para ir para a Web 3. Então, depende da iniciativa das empresas, tá certo? A sua descentralização e coisas do gênero. Aqui, eu estou dizendo, a Web 4.0 simbiótica em breve entre nós. É uma tendência, já existe definição, já está... estou trazendo os links aqui para quem quiser pesquisar depois, né? Mas o que é a Web 4, conhecida como teia simbiótica, né? É teia simbiótica porque ela mistura os dados corporais das pessoas com a própria internet. A inteligência artificial que vai estar no ambiente, né, no sistema operacional da internet, vai permitir que os dados trafeguem, sejam tratados com a devida critérios de privacidade e que eles possam contribuir para que esses mundos virtuais funcionem como o mundo real. Eu não preciso, quando eu entro numa padaria, por exemplo, para comprar um pão, eu não preciso apresentar meu documento, meu CPF, meu RG para entrar na padaria, né? Eu não preciso. Só que quando eu vou entrar no metaverso, no ambiente do metaverso, eu preciso apresentar as minhas credenciais para entrar, eu preciso dizer quem sou eu para entrar. Tá? Então, veja, enquanto isto não estiver, enquanto não houver uma Web 4.0 com teia simbiótica, onde a identificação ela é natural, ela faz parte do processo, a própria internet sabe quem é você, onde você está, sem dizer para os outros, mas ela te identifica, te qualifica e permite que você utilize os recursos virtuais que estão ali disponibilizados. Dá garantia para o dono da plataforma, dá garantia para você como avatar. Então, a Web Simbiótica, ela trabalha com o sistema operacional web, né, simbiótico, que permite levar você poder participar de uma maneira mais avançada, né, e mais interativa do que nunca. Então, isto aqui, as tecnologias já estão em evolução, né, evoluindo junto com o, os sistemas, né, vamos de genômica, né, e chegaremos lá. Não dá para dizer que vai ser daqui 10 anos, daqui 20 anos, isso a gente não sabe. Mas o importante é saber que já está em estudo hoje, bastante avançado, já tem muita gente já definindo, já tem definição na Wikipedia já está aqui, na Wikipedia já está falando sobre ela, e é isto que a gente precisa parar para pensar. Bem, para a gente encerrar aqui, eu vou falar, são 2 slides, né, dizendo o seguinte: nós temos uma pesquisa que traz sobre metaverso 2022, metaverso hoje. Essa pesquisa está sendo fornecida para os nossos alunos, traduzida para o português. Ela é da Future Today Institute, tá? Um instituto que trata de futurologia. Ela tem 54 páginas falando sobre a pesquisa do metaverso em 2022, suas tendências, tá? Ela dá uma introdução muito interessante, falando de princípios, insights que eles já pesquisaram, que tem muita coisa do que eu falei que vem para o futuro, já começa a ser delineado aqui, tá certo? A questão dos espaços digitais, a questão de criar o espaço dos imóveis, o espaço
que quando eu comecei a falar de você pode criar o seu ambiente, o seu prédio naquele espaço digital. Ele fala sobre um termo aqui que é novo para muita gente, né? Que é a tal. Nós temos a realidade aumentada, mas ele fala da realidade diminuída. Então, a realidade diminuída é apenas uma força de expressão, porque, vamos ver, a análise é mais ou menos assim, para que todo mundo entenda. A realidade aumentada, eu uso um óculos, por exemplo, de realidade aumentada, olho, estou numa rua, olho para um prédio, aí o óculos me apresenta assim, nesse prédio tem tais lojas, aí eu posso clicar no óculos e falar assim, não, na loja tal tem tal coisa, vende isso, tem oferta tal, ou seja, a realidade aumentada, ela cria uma interatividade né, virtual com o mundo real. E isso gera o que a gente chama de realidade diminuída. Então, o que é uma realidade diminuída? Eu vou poder andar numa rua e as empresas não vão precisar ter mais placas, outdoors, placas de marca, aquela poluição visual que todo mundo foi contestado, inclusive aqui em São Paulo, né? Toda cheia de placas dizendo placa, nome da empresa, o que faz, sei o que, outdoor, vendendo cigarros, etc. Tudo isso, a realidade aumentada produz a realidade diminuída. Ela pode fazer uma lei que diz assim, nenhuma empresa mais pode ter placa visual na frente. O prédio é normal, o indivíduo passa e o seu óculos vai dizer aqui tem tal empresa, faz isso, faz aquilo. Todas as características adicionadas numa Web 4 simbiótica a partir de devices, né, que criam a realidade diminuída, ou seja, reduz uma série de interfaces visuais, despolui o ambiente, deixa o ambiente mais natural, é chamada realidade diminuída. Ok? Só como curiosidade, mas o João nunca falou de realidade diminuída, então está aqui. A questão dos cenários de realidade diminuída. Ela fala das identidades digitais, das pessoas serão hiperrealistas cada vez mais. Vejam, vocês perceberam que os nossos avatares na nossa sala, ele já entra de corpo todo, com o rosto da própria pessoa, é possível colocar a sua própria imagem no rosto do avatar e etc. Cada vez mais os avatares vão ser mais realistas, né? Então, é o que está falando aqui na pesquisa. Aí ela faz as previsões de ambientes, de espaços, de propriedade, fala dos crimes virtuais, da questão um outro assunto que eu também estou estudando, né, que é a RVR forense, ou seja, como é que você faz uma investigação forense dentro de um ambiente virtual de realidade aumentada, como é que você faz investigação forense? Elas já são temas bastante recentes que estão sendo estudados em 2022, né? As interfaces humanas, ou seja, aqui as tendências de mídia sintética, que é outra coisa que vai preocupar muita gente, né? Das deepfakes, da questão de você poder criar um filme mostrando o presidente de um país falando uma coisa que ele nunca disse, tá certo? Tão perfeito, tão realista, que ninguém duvida que é a pessoa que está falando, tá? Então, aqui o grande risco é a criação de reputação negativa de avatares, tá? E que vem a questão da segurança. Então, tudo isso hoje já está sendo estudado, essa pesquisa traz esses pontos-chave e muitas outras coisas aqui, muito interessante de ser lida. É uma leitura rápida, está em português. Quem quiser ver em inglês também tem o link para ver em inglês. É muito, muito tranquilo. Thelma, eu vou parar por aqui, porque a nossa surpresa de grande impacto na nossa segunda aula do módulo 11 vai ser falar sobre a previsibilidade a curto prazo, porque eu digo que 2040 não é tão longo prazo, né? Nós estamos falando aí de 28 anos à frente, então, eu digo assim, esse é um assunto muito empolgante que a gente tem que ver o que os especialistas, né, um grande conjunto, eu estou falando
624 especialistas foram consultados e deram a sua opinião sobre como será o metaverso em 2040. Né? Então, é muito importante a gente ver essa pesquisa do Pew Research Center, né, norte-americano, e como é que ele traz essa informação de forma bastante sintética e objetiva. Apesar de a gente fornecer o relatório para os nossos alunos, eu vou falar um pouco sobre ela na nossa próxima aula. Maravilha, professor, adoro mesmo. Vai ter coisa boa aí de previsões futuras. É bom a gente entender, ficar ligado. Eu queria só fazer um comentário, né, no último slide que você falou sobre a evolução dos avatares, deixar eles cada vez mais realistas. Eu confesso que outro dia eu vi o Mark Zuckerberg e eu não sei até agora se era ele ou se era o avatar dele. Porque ele já é branco demais. E até hoje eu estou em dúvida. Eu vi na TV, eu falei, mas será que é ele? Será que é o Avatar? Não descobri. Estou com essa incógnita. Então, Não, mas a tendência aqui é que eles possam estar utilizando o que ele chama de mídia sintética. Qual é a vantagem da mídia sintética aqui? Thelma, eu tenho você, por exemplo, é muito fácil fazer uma mídia sintética da Thelma. Você tem muitos vídeos no YouTube, você tem muitas horas de gravação. Então, a inteligência artificial capta a tua imagem, a expressão do seu rosto de várias formas. Aí, ela já sabe o teu penteado, o teu tipo de cabelo, o teu tipo de maquiagem, tudo isso. Ela faz os ajustes necessários, ela cria uma nova Thelma tão perfeita quanto você, fotograficamente falando, quanto você está no vídeo aqui, de fato, e insere movimento labial, e insere textos, expressão vocal, tudo, porque ela tem a gravação da sua voz, então ela tem a voz sintética, ela tem a imagem sintética, tudo isso trabalhado por inteligência artificial. Você pode falar, isto vai ser um para lado bom da história, né? É que você pode gravar uma live antecipadamente, corrigir todas as falhas nos mínimos detalhes e publicá-la com uma qualidade, com uma perfeição irretocável. Né? É uma questão de ferramenta que os recursos metaversais estão trazendo para a gente. O estudo de 3D, de profundidade, de qualidade de som, de imagem, som espacial, tudo aquilo que tem em termos de mídia sintética é o que vai estar chegando para a gente. Poder construir um ambiente de metaverso com agilidade, né? Basta ter ideia, ter o projeto, saber o que você quer, como quer, e a inteligência artificial vai construir para você, você faz os ajustes e a coisa está pronta. Você vai ter o seu avatar falando naturalmente, todo mundo vai pensar que é você mesmo que está lá naquele momento falando 24 horas por dia para todos os visitantes no teu novo espaço metaversal, que logo mais estará aí, né, Thelma? vamos lá, aguardem, alunos, na aula 2 do módulo 11. Até a próxima. Obrigada, professor. Tchau, tchau.